Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula nossa. Hoje nós vamos falar um pouquinho de questões da OAB. Eu coloquei ali algumas questões para vocês e a gente vai comentar, tá? Eu vou deixar no material as questões e qualquer dúvida vocês podem me perguntar, tá bom? Lá no sistema, lá no Moodle. Então, eu peguei algumas das provas de 2018 e 2019 para a gente comentar aqui, incluindo alguns temas aí desse nosso segundo bimestre. Tem, acho que uma do primeiro, de periculosidade, se eu não me engano, que eu peguei ali. A gente vai lendo aqui e vocês vão acompanhando. Eu coloquei no material o slide, que tem as perguntas, e coloquei também em PDF, tá? A primeira pergunta, gente, a primeira questão que eu selecionei, ela diz o seguinte: uma indústria, deixa eu só diminuir aqui a luminosidade aqui do negócio. Uma indústria de calçados que se dedica à exportação, ela possui 75 empregados. No último ano, o Davi foi aposentado por invalidez. O Heitor, ele pediu demissão do emprego e o Lorenzo foi dispensado por justa causa, enquanto que a Laura, ela rompeu o contrato por acordo com o empregador. Aproveitando então da nova modalidade, né, da ruptura trazida aí pela nossa reforma trabalhista. A Laura aproveitou e rompeu ali com o acordo homologado na Justiça do Trabalho. Aí, de acordo com a norma de regência, assinale a opção que indica, em razão dos eventos relatados, quem tem direito ao saque do FGTS. Gente, nós já falamos sobre o FGTS no bimestre passado, vamos recordar um pouquinho, né? Ali, quando fala ali do Davi, ele foi aposentado por invalidez. Gente, ele pode fazer esse saque do FGTS? O Heitor, que pediu demissão, ele pode fazer o saque do FGTS? O Lorenzo, que foi dispensado por justa causa, pode fazer? E a Laura, que fechou aí um acordo homologado na Justiça do Trabalho? Lá na nossa lei, no artigo 20 da Lei 8.036, que é a lei do FGTS, a gente está lá muito claro, que diz assim, que a conta vinculada do trabalhador, né, no FGTS, poderá ser movimentada nas seguintes situações. 1A, extinção do contrato de trabalho, que daí essa extinção do contrato de trabalho é quando o empregador manda o empregado embora. Não é por pedido de demissão do empregado, tá bom? E aposentadoria concedida pela Previdência Social. Então, também os aposentados, né, que tiverem aí trabalhando, que quiserem sair, se estiverem trabalhando e se aposentarem durante essa relação de emprego, eles também têm direito ao saque do FGTS. No caso ali do acordo, gente, ela pode fazer o levantamento do saque do FGTS até 80% do valor que tem lá depositado, tá? Então, qual que era a resposta correta aqui? Letra A, Davi e Laura somente, todos poderão sacar o FGTS, Laura somente ou Davi, Heitor e Lorenzo? Não, vamos ali, ó. Davi pode? O Davi, ele foi aposentado, pode então sacar. O Heitor, ele pode? Ele pediu demissão, ele não pode sacar. O Lorenzo foi dispensado por justa causa, também não pode sacar. E a Laura, que fez o acordo homologado ali, também pode sacar, tá? Então, a correta ali é a letra A, Davi e Laura somente, tá? O dispositivo legal tá ali no artigo 20 da Lei 8.036, tá bom? Na questão 2, gente, fala assim: Vera Lúcia, ela tem 17 anos e foi contratada como atendente em uma loja de conveniência, trabalhando em escala 12/36, no horário das 19 às 7 da manhã, quer dizer, horário noturno, porque a partir das 10 é horário noturno, com pausa alimentar de 1 hora. Essa escala é prevista no acordo coletivo assinado pela loja com o sindicato de classe que está em vigor. A empregada, ela teve a sua carteira de trabalho assinada e tem como atribuições auxiliar os clientes, receber o pagamento das compras e dar o troco quando necessário. Aí eles perguntam assim: diante do quadro apresentado e das normas legais, assinale a afirmativa correta. A hipótese trata de trabalho proibido? B, o contrato é plenamente válido? C, a situação retrata caso de atividade com objeto ilícito? E D, por ter 17 anos, Vera Lúcia fica impedida de trabalhar em escala 12/36, devendo ser alterada a jornada. Gente, vamos lá, por partes. Letra A, a hipótese trata-se de trabalho proibido?
Sim, gente. Lembrem-se que menor não pode trabalhar em horário noturno, tá? A letra B, o contrato é plenamente válido? Aí, claro que não é válido. Letra C, a situação retrata caso de atividade com objeto ilícito? Não, também. E a D, por ter 17 anos, Vera Lúcia fica impedida de trabalhar em escala 12 por 36? Também não é essa a resposta, tá? Porque ela pode trabalhar, mas não pode trabalhar durante a noite. Então, a afirmativa correta ali é letra A. A hipótese trata de trabalho proibido, porque menor de idade não trabalha à noite. Isso está no artigo 404, gente, da CLT. Por favor, lá diz assim: ao menor de 18 anos é vedado o trabalho noturno, considerando este o que for executado no período compreendendo entre as 22 horas e 5 horas. Então, ela trabalhando das 7 da noite às 7 da manhã é vedado, tá bom? Ela não pode, então, trabalhar nesse período porque inclui um trabalho noturno. Então, a correta é a letra A dessa segunda questão que eu coloquei para vocês. Gente, coloquei uma ali. Terceira questão. O Sindicato dos Empregados X entabulou com o Sindicato dos Empregadores Y uma convenção coletiva de trabalho para vigorar de julho de 2019 a junho de 2021. Nela ficou acertado que a jornada seria marcada pelos trabalhadores por meio de um aplicativo desenvolvido pelos sindicatos, que haveria instituição do banco de horas anual e que nas jornadas de trabalho de até 7 horas diárias haveria intervalo para refeição de 20 minutos. E que a participação nos lucros e resultados seria dividida em 4 parcelas anuais. Considerando o teor da norma coletiva e as suas cláusulas, e considerando o disposto na CLT, assinale a afirmativa correta. Letra A. A convenção é nula quanto à participação nos lucros, que não pode ser dividida em mais de 2 parcelas anuais. Aqui já está errada. Pode ser dividida sim, né? Sendo feita ali por norma coletiva, pode ser dividida em mais parcelas. Letra B. É nula a fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, mesmo que por norma coletiva. Gente, é essa a correta. Deixa eu terminar de falar as outras, daí a gente vai voltar nessa. Letra C. Inválida a cláusula referente à modalidade de registro de jornada, que não pode ser feito por meio de um aplicativo. Também não é a correta, tá? Pode ser feito por meio de aplicativo, sim. E inválido o banco de horas estipulado, pois em norma coletiva ele somente pode ser realizado para compensação semestral. Também errado. Sendo, então, em norma coletiva, pode ter, sim, uma estipulação de banco de horas maior aí do que a compensação semestral. Vamos voltar para a letra B. A letra B, então, é nula fixação de pausa alimentar inferior a 30 minutos. Sim, já falamos disso várias vezes, já expliquei para você, que nem em norma coletiva pode ser reduzido esse período aí de intervalo dos funcionários, tá? Isso aí tá lá, veio com a reforma trabalhista, tá lá no 611A da CLT, que diz assim que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem sim a prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Aí tem um lá, pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. 2, banco de horas anual. 3, intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Gente, aqui que tá. Então, pode ser feito por norma coletiva? Pode. Por um acordo coletivo? Pode. Mas não pode ter menos de 30 minutos aí o intervalo naquelas jornadas superiores a 6 horas, tá? Então, aí vocês lembram, né, que se houver aí a supressão desse intervalo entre a jornada, e o trabalhador ele vai ter direito ali ao pagamento apenas do período suprimido, dos minutos suprimidos, né? E tem essa verba de natureza indenizatória. Gente, lembrem que ela não reflete em outras verbas, como as outras verbas salariais. Ela tem natureza indenizatória. E o adicional aí é de 50%, tá? Não esqueçam disso. Muito interessante. Então, a correta aqui é a letra B. A número 4. Vamos para a questão número 4 agora. Edmilson é vigia noturno, gente, em um condomínio residencial de apartamentos. Paulo, ele é vigilante armado de uma agência bancária.
A Letícia, ela é motociclista de entregas de uma empresa de logística. Então, a Letícia, ela trabalha com motocicleta. Avalie os 3 casos apresentados e, observados as regras da CLT, assinale a afirmativa correta. Temos lá na letra A. Paulo e Letícia exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosidade. E a atividade de Edmilson não é considerada perigosa e, por isso, ele não deve receber adicional. Letra B. Considerando que os 3 empregados não lidam com explosivos e inflamáveis, salvo por disposição em norma coletiva, nenhum deles tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade. Letra C. Os 3 empregados fazem jus ao adicional de periculosidade, pois as profissões de Edmilson e Paulo estão sujeitas ao risco de violência física e a de Letícia a risco de vida. E a letra D, apenas Paulo e Edmilson têm direito ao adicional de periculosidade por conta do risco de violência física. Gente, vamos lá de novo. Lembre, lá na questão, o Paulo, deixa eu voltar aqui na questão, só um pouquinho. Edmilson é um vigia noturno em um condomínio residencial de apartamentos. Paulo é vigilante armado numa agência bancária e a Letícia trabalha com motocicleta. Somente, gente, Paulo e Letícia que exercem atividade perigosa, tá? O Paulo por ser vigilante de banco e usar arma. E a Letícia por causa da motocicleta. O Edmilson, gente, que ele é um vigia noturno, ele não recebe adicional de periculosidade, tá? Por quê? Eu vou falar aqui para vocês. Em 2016, a turma do Tribunal Superior do Trabalho ele rejeitou um recurso de um vigia da Novatec. Essa Novatec é uma empresa de construções e empreendimentos, tá? Ele pediu, então, para receber o adicional de periculosidade e a decisão foi de que ele não tinha direito, tá? Por quê? Porque a ministra que votou, ela disse o seguinte, que o exercício da atividade de vigilante depende de requisitos específicos, como idade mínima de 21 anos, prévia aprovação em curso de formação profissional supervisionado pela Polícia Federal e em exame de saúde física, mental e psicotécnico, entre outros. Por outro lado, o vigia desempenha funções de asseio e conservação, cujo exercício, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, lá do Ministério do Trabalho e Emprego, requer apenas a conclusão do ensino fundamental. Então, quer dizer, aquele vigia que ele porta a arma, ele precisa de tudo aquilo, ele precisa ter uma profissão, uma formação profissional supervisionada pela Polícia Federal, né? Ele tem que estar em plenas condições físicas e mentais, ele tem que fazer o psicotécnico, enquanto que aquele vigilante, no caso ali do apartamento, o vigia do apartamento, ele não precisa de tudo isso. Ele só vai simplesmente exercer um asseio e conservação daquele ambiente, tá? Então, por isso que nesse caso dessa questão, esse vigia ali que fica ali no condomínio residencial, ele não porta arma, ele não tem direito a receber o adicional de periculosidade. Somente, então, o que porta arma e a menina, a Letícia, que trabalha com motocicleta. Então, a resposta correta, gente, é a letra A ali. Paulo e Letícia, que exercem atividade perigosa e fazem jus ao adicional de periculosidade. E a atividade de Edmilson não é considerada perigosa e, por isso, ele não deve receber adicional. Essa é a resposta correta, tá bom? Letra A da questão 4 que eu coloquei ali para vocês. Na questão 5, gente, fala o seguinte, que o Rogério ele foi admitido em 8 de dezembro de 2017 em uma locadora de automóveis. Como ele era responsável, então, pelo setor de contratos, razão pela qual não necessitava comparecer diariamente à empresa, pois as locações eram feitas online. Rogério comparecia à locadora uma vez por semana para conferir e assinar as notas de devolução dos automóveis. Assim, o Rogério ele trabalhava em sua residência com todo o equipamento fornecido pelo empregador, sendo que seu contrato de trabalho previa expressamente o trabalho remoto, a distância e as atividades desempenhadas. Após um ano de trabalho, trabalhando assim, o empregador ele entendeu que o Rogério ele deveria trabalhar nas dependências da empresa. O empregador pensou, não, quero o Rogério trabalhando aqui agora que eu acho que vai render mais. A decisão foi comunicada a Rogério por meio de termo aditivo ao contrato do trabalho dele, assinado por ele, com 30 dias de antecedência. Ao ser dispensado em momento posterior, quando ele foi dispensado, o Rogério procurou, então, você como advogado, indagando sobre possível ação trabalhista por causa dessa situação.
Sobre a hipótese de ajuizamento ou não da ação, assinale a afirmativa correta. E nós temos lá, letra A, B, C e D. A letra A fala assim: não se tratando da modalidade de teletrabalho, deverá ser requerida a desconsideração do trabalho em domicílio, já que havia comparecimento semanal nas dependências do empregador. Não, gente. Essa aqui está errada. O empregador ele pode chamar o Rogério para trabalhar lá a hora que ele quiser, e não é porque o Rogério ia uma vez por semana que isso desconfigura o teletrabalho, tá? O trabalho remoto. A letra B, não deverá ser requerido o pagamento das horas extras pelo trabalho, sem limite de horário, dado o trabalho em domicílio, porém poderá ser requerido trabalho extraordinário em virtude das ausências de intervalo de 11 horas entre os dias de trabalho, bem como intervalo para repouso e alimentação. Também está errada, porque em teletrabalho, trabalho remoto, não tem como ele receber as horas extras, não tem como ter uma fiscalização ali da jornada dele, tá? A letra C. Em vista da modalidade de teletrabalho, a narrativa não demonstra qualquer irregularidade a ser requerida em eventual demanda trabalhista. Essa é a correta. Realmente não tem nenhuma irregularidade nesse contrato de trabalho, tendo em vista que o Rogério, ele trabalhava então em casa e uma vez por semana só lá na empresa. E a letra D, deverá ser requerido que os valores correspondentes aos equipamentos usados para o trabalho em domicílio sejam considerados salário utilidade. Não, esses equipamentos, eles foram disponibilizados para o Rogério a fim de que ele fizesse o seu trabalho, né, exercesse a sua função. Então, esses equipamentos foram para o trabalho do Rogério, não pelo trabalho do Rogério. Para o trabalho, então o Rogério não tem que requerer valor nenhum de equipamento, tá? Aqui, ó. O correto, então, é a letra C. O contrato tá certinho, tá? O dispositivo é o 75C da CLT, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Aí ali tem, no parágrafo 2º, poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantido o prazo de transição mínimo de 15 dias, sem correspondente registro em aditivo contratual. Então, tudo certo. Com correspondente registro em aditivo contratual. Ele vai fazer um aditivo, então, ao contrato de trabalho, e aqui fala que tem que ser ali 15 dias para ele avisar, então, o empregado que ele quer a presença desse empregado na empresa. Ali, na questão, foi avisado com 30 dias, então, sem problema nenhum. Essa modalidade, então, remota, gente, lembrem-se que não é possível pedir hora extra, tá? Vamos, então, para a questão 6 agora. O Fábio, só lembrando aqui, então, nessa questão aqui, desculpem, nessa questão aqui de número 5, é a letra C que é a correta, tá? Agora vamos para 6, questão 6. Gente, o Fábio trabalha em uma mineradora como auxiliar administrativo. A sociedade empresária, espontaneamente, sem qualquer previsão e norma coletiva, fornece ônibus para o deslocamento dos funcionários para o trabalho, já que ela se situou em local cujo transporte público modal passa apenas em alguns horários, de forma regular, porém insuficientes para a demanda. O fornecimento do transporte pela empresa é gratuito e Fábio despende cerca de 1 hora para ir e 1 hora para voltar do trabalho no referido transporte. Além do tempo de deslocamento, o Fábio trabalha uma jornada de 8 horas com 1 hora de pausa para repouso e alimentação. Insatisfeito, ele procura você como advogado a fim de saber se possui algum direito a reclamar na Justiça do Trabalho e considerando que o Fábio foi contratado em dezembro de 2017, bem como a legislação em vigor, é para você então assinalar qual que é a resposta correta aqui. Gente, já falamos sobre isso várias vezes. Vamos mais uma vez relembrar vocês. Temos aqui as 4 opções de resposta, letra A, B, C e D. A letra A diz assim: Fábio faz jus a 2 horas extras diárias em razão do tempo despendido no transporte. B. Fábio não faz jus às horas extras, pois o transporte fornecido era gratuito. C. Fábio faz jus às horas extras, porque o transporte público era insuficiente, sujeitando o trabalhador aos horários estipulados pelo empregador. E letra D. Fábio não faz jus a horas extras, porque o tempo de transporte não é considerado tempo à disposição do empregador. Gente, lógico que a letra D, já cansei de falar isso para vocês,
O Fábio, gente, não tem direito a pedir horas extras por esse período que ele fica dentro do transporte, porque não é considerado mais como disposição empregador. O contrato de trabalho dele foi feito depois da entrada da norma em vigor, então ele não tem direito a requerer isso. Se fosse antes, ele poderia, mas como foi depois, ele não tem direito. Então, ali no artigo 58, parágrafo 2º da CLT está assim, que o tempo dispendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva a ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador, tá? Então, a correta é a letra D dessa questão número 6 aí que eu coloquei para vocês. Vamos para 7 agora. Em uma grande empresa que atua na prestação de serviços de telemarketing e possui 250 funcionários, trabalham as empregadas listadas a seguir. Alice, que foi contratada a título de experiência e um pouco antes do término do seu contrato, ela engravidou. A Sofia, que foi contratada a título temporário e pouco antes do termo final do seu contrato, sofreu um acidente de trabalho. Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA da empresa. E a Maria Eduarda, que foi eleita para a comissão de representantes dos empregados, então na forma da CLT, alterada ali pela reforma trabalhista. Diante dessas normas vigentes, gente, do entendimento consolidado do TST, assinale a opção que indica quais as empregadas que têm garantia de emprego aqui. Quais desses têm garantia de emprego? Aí tem lá, letra A, B, C e D. Letra A fala Sofia e Larissa somente. Letra B, Alice e Maria Eduarda somente. Letra C, Alice, Sofia e Maria Eduarda somente. Letra D, Alice, Sofia, Larissa e Maria Eduarda. Gente, a letra C, Alice, Sofia e Maria Eduarda. Por quê? A Alice, que foi contratada a título de experiência, e um pouco antes do término do seu contrato, ela engravidou. Isso aí está lá na súmula 2443, TST, e artigo 10, gente, inciso 2, a linha B do ADCT. Então, a Alice, ela tem garantia de emprego, sim, mesmo sendo contratada ali a título de experiência. A Sofia, que foi contratada a título temporário e pouco antes do termo final do seu contrato, sofreu um acidente de trabalho. Também é correta, ela tem também garantia de emprego. Ali está na súmula 378 do TST, tá? A Larissa, que foi indicada pelo empregador para compor a CIPA, né, da empresa, tá? Ela não tem, então, direito aí à garantia de emprego, porque está lá no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Quando é indicada por empregador, ela não tem garantia de emprego, tá? E a Maria Eduarda, que foi eleita para a comissão de representantes dos empregados, na forma lá da CLT, ela tem sim garantia de emprego, está lá no artigo 510D, parágrafo 3º da CLT. Então a resposta correta aqui dessa questão é a letra C, onde Alice, Sofia e Maria Eduarda, elas têm então direito à estabilidade de emprego aí, tá? Tem direito à garantia provisória do emprego. Muito bem, agora vamos para a questão 8. Paulo, gente, ele é policial. Se o meu vídeo acabar aqui, gente, é porque a minha bateria tá acabando, eu vou pôr para carregar de novo, tá? Só para avisar vocês. Então vamos lá. Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Como policial militar, ele trabalha em regime de escala 24 horas por 72. Nos dias em que não tem plantão no quartel, ele atua como segurança em uma joalheria de um shopping center, onde tem que trabalhar 3 dias por semana e não pode se fazer substituir por ninguém, recebe remuneração fixa mensal e tem que cumprir uma rotina de 8 horas a cada dia laborado. Quer dizer, ele tem todos os requisitos como empregado. Os comandos do trabalho lhes são repassados pelo gerente-geral da loja, sendo que ainda ajuda nas arrumações de estoque, na conferência de mercadorias e em algumas outras funções internas. Paulo não teve anotação na sua carteira de trabalho. Então, diante dessa situação, à luz das normas da CLT e da jurisprudência consolidada, assinale a afirmativa correta. Gente, tem lá A, B, C e D, onde a letra A está assim. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, a razão pela qual Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de ser policial militar da ativa e de sofrer eventual punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto do Policial Militar. A letra B tem que estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, mas Paulo não poderá ter vínculo empregatício com a joalheria em razão da punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto da Polícia Militar.
Letra C. Não estão presentes os requisitos da relação de emprego, uma vez que Paulo poderá ser requisitado pela Brigada Militar e não poderá trabalhar nesse dia para a joalheria. E letra D. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, sendo indiferente à relação de emprego uma eventual punição disciplinar administrativa prevista no Estatuto do Policial Militar, mas Paulo não pode ter vínculo empregatício com a joalheria, tendo em vista que a função pública exige dedicação exclusiva. Gente, isso aqui é claro. O Paulo, apesar de ser policial militar, ele foi trabalhar na joalheria e ele teve um vínculo de emprego com a joalheria. Ele cumpria todos os requisitos como empregado. Ele tinha subordinação, ele tinha onerosidade, tudo ele tinha. Então, é a letra A, gente. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, sim. Razão pela qual Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria. A joalheria tem que pagar todas as verbas certinhas para ele, independentemente do fato de ser policial militar da ativa e de sofrer eventual punição. Aí é lá com o Código Militar, tá? Não misturem as coisas, tá bom? Ele trabalhava na joalheria, apesar de ele ser policial militar, ele não poderia trabalhar, né? Mas ele trabalhou, ele criou um vínculo de emprego. Então, ele vai responder lá pelo Código da Polícia Militar as punições que lá estiverem, né? Regidas lá pelo Código. Então, a correta, gente, é a letra A, tá? Essa questão 8, a correta é a letra A. Muitos iam ficar ali confusos com relação ali à segunda, né? Que estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, mas Paulo não pode ter vínculo empregatício. Pode, ele trabalhou, ele pode. Ele teve vínculo. Então, isso está na súmula, gente, 386 do TST. Lá diz assim, ó. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo reconhecimento da relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente de eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Entenderam? Ok. Gente, a número 9 agora. Felisberto, ele foi contratado como técnico pela Sociedade Empresária Montagens Rápidas Limitada. Em janeiro de 2018, recebendo o salário correspondente ao mínimo legal, desculpa, gente, Empresária Montagens Rápidas Limitada, em janeiro de 2018, recebendo o salário correspondente ao mínimo legal. Ele não está muito satisfeito, mas ele espera no futuro galgar degraus dentro da empresa. O empregado em questão trabalha na seguinte jornada, de segunda a sexta, das 10 às 19h48, com intervalo de 1 hora para refeição, tendo assinado acordo particular por ocasião da admissão para não trabalhar aos sábados e trabalhar mais 48 minutos de segunda a sexta-feira, ou seja, ele fez uma compensação de jornada aí. Com base na situação retratada na lei, considerando que a norma coletiva da categoria de Felisberto é silente a respeito, assinale a afirmativa correta. Então, lá a norma coletiva da categoria, lá na convenção coletiva de trabalho, não fala sobre essa questão da compensação dele, né, dessa compensação de horários aí. Então, a respeito disso, assinale a alternativa correta. Letra A. Há direito ao pagamento de horas extras, porque a compensação de horas teria de ser feita por acordo coletivo ou convenção coletiva, não se admitindo acordo particular para tal fim. B. Não existe direito ao pagamento de sobrejornada, porque as partes podem estipular qualquer quantidade de jornada, independentemente de limites. C. A lei é omissa a respeito da forma pela qual a compensação de horas deva ser realizada, razão pela qual caberá ao juiz, valendo-se de bom senso e razoabilidade, julgar por equidade. Ou D. A situação não gera direito a horas extras, porque é possível estipular compensação semanal de horas, inclusive por acordo particular, como foi o seu caso. Gente, a letra D, tá? Isso aí tá lá na CLT, no artigo 59, tá escrito lá assim, que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, tá? Por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Lá no 59, parágrafo 6º, tá assim. É lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para compensação no mesmo mês. Então, tá tudo certo, o contrato de trabalho dele tá tudo ok, a resposta correta é letra D, não se esqueçam disso, essa questão de número 9 que eu coloquei para vocês. Gente, a número 10 diz assim, que em 2018 um sindicato de empregados acertou em acordo coletivo com uma sociedade empresária a redução geral dos salários de seus empregados em 15% durante um ano. Nesse caso, conforme dispõe a CLT. Letra A. Uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. Letra B.
A contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. Letra C. A existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo será desnecessária. Ou letra D. A norma em questão será nula, porque a redução geral de salário somente pode ser acertada por convenção coletiva de trabalho. Gente, está correta a letra B. Pode haver a redução do salário, mas a contrapartida será a garantia do emprego desse funcionário enquanto durar aí essa vigência do acordo coletivo, tá? Isso é uma proteção salarial, tem a regra aqui, que é a irredutibilidade salarial, que não haverá redução, e a intangibilidade, que não haverá descontos salariais. Mas há essa exceção, tá? A irredutibilidade salarial, que é a previsão em convenção acordo coletivo, que está escrito assim: se for pactuada a cláusula que reduz o salário à jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Isso está no artigo 611-A, parágrafo 3º da CLT, tá? E a exceção da intangibilidade é o salário-utilidade, é o artigo 458, que é o dano causado pelo empregado por dolo ou culpa, esta apenas se tiver sido acordada, então, lá coletivamente, adiantamentos feitos pelo empregador. Está lá no artigo 462 caput da CLT, descontos legais ou convencionais. Mas essa questão trata da irredutibilidade, gente, pode ser feita por convenção, acordo coletivo, tá? Mas os empregados, eles têm, então, o direito aí a estabilidade, tem essa estabilidade, tem essa garantia de emprego enquanto perdurar aí esse acordo, tá bom? Então, a correta aqui é a letra B, que a contrapartida será a garantia de emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. Nessa questão 10, então, letra correta, letra B. Gente, a 11. Lucas trabalhava em uma empresa estatal, cuja norma interna regulamentar previa a necessidade de sindicância administrativa para apuração de falta e aplicação de suspensão. Então, o Lucas, ele trabalha numa empresa, tá? Que tem essa norma interna que regulamenta aí, se houver, que regulamenta a necessidade de uma sindicância administrativa para apuração de falta e aplicação de suspensão. Após 4 anos de contrato sem qualquer intercorrência, em determinada semana, Lucas faltou sem qualquer comunicação ou justificativa por 2 dias consecutivos. Diante disso, logo após o seu retorno ao trabalho, o seu superior hierárquico lhe aplicou a pena de suspensão por 3 dias. Na qualidade de advogado de Lucas, que tem interesse em manter o emprego, você deverá requerer. Gente, letra A, B, C ou D. A letra A diz assim: a rescisão indireta do contrato por punição excessiva. O Lucas podia rescindir esse contrato aí pela punição excessiva? Letra B, a nulidade da punição, pois não foi observada a norma regulamentar da empresa. Pode-se pedir, então, a nulidade dessa punição porque o empregador não observou essa norma regulamentar da empresa, onde dizia lá que tinha que ter a sindicância administrativa para apuração de falta e para aplicação de suspensão dos funcionários. Letra C, a conversão da suspensão em advertência, pode requerer isso? Ou letra D, a ausência de nexo de causalidade, o decurso de tempo entre a punição e a falta. Gente, é a letra B, a nulidade da punição, pois não foi observada, então, a norma regulamentar da empresa. Essa empresa tinha aquela norma regulamentar que está ali, né, dizendo ali na própria questão, cuja norma interna regulamentar previa a necessidade de sindicância administrativa para apuração de falta e aplicação de suspensão. O empregador, ele não seguiu essa norma regulamentar, então você, na condição de advogado, pode pedir a nulidade dessa punição, tá? Porque essa norma não foi então observada pelo empregador ali do Lucas, ok? Então essa questão 11, a letra B é a correta. A questão 12, gente, diz assim. Desculpa, deixa eu só passar os dispositivos legais dessa questão 11. É a súmula 77 do TST, que diz ali punição, tá? Mantida, tem uma resolução 121 de 2003, e temos, tá dizendo ali que é nula a punição de empregado se não precedida de inquérito ou sindicância internos a que se obrigou a empresa por norma regulamentar, tá? Então essa é a súmula 77 do TST.
Vamos então para a questão 12. Gustavo foi empregado da empresa Pizzaria Massa Deliciosa. Após a extinção do seu contrato, ocorrida em julho de 2018, as partes dialogaram e confeccionaram então um termo de acordo extrajudicial, que levaram à Justiça do Trabalho para homologação. Lembra que quando o empregado e o empregador eles acordam, né? Eles têm que homologar esse acordo lá na Justiça do Trabalho para não ter nenhum problema, nem empregado e nem empregador. Então, gente, o acordo em questão foi assinado pelas partes e por um advogado que representou as duas partes, né? E a questão quer saber o seguinte: considerando o caso narrado, segundo os ditames da CLT, assinale a afirmativa correta. A, B, C ou D. Letra A. Viável a homologação do acordo extrajudicial porque fruto de manifestação de vontade das partes envolvidas. Quer dizer, empregado e empregador tiveram essa vontade, foram lá, manifestaram isso em juízo, então o acordo é válido. B. Não será possível homologação porque empregado e empregador não podem ter advogado comum. C. Impossível a pretensão porque na Justiça do Trabalho não existe procedimento especial de jurisdição voluntária, mas apenas contenciosa. Ou D. Para a validação do acordo proposto seria necessário que o empregado ganhasse mais de 2 vezes o teto da Previdência Social. Gente do céu, essa estava dada. O artigo 855-B da CLT. O processo de homologação do acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Parágrafo 1º. As partes não poderão ser representadas por advogado comum. Gente, a correta aqui é a letra B. Essa questão 12, a correta é a letra B. Não será possível homologação, porque empregado e empregador não podem ter advogado comum. Cada um tem que ter um advogado, tá bom? Ali, viável homologação de acordo extrajudicial, porque fruto da manifestação da vontade, não basta só a manifestação da vontade, tem que seguir a regra da CLT. A letra C, impossível a pretensão, porque na Justiça não existe procedimento especial de jurisdição voluntária, mas contenciosa existe sim, aqui no caso é um acordo para ser homologado em juízo. E a letra D, para a validade do acordo proposto, seria necessário que o empregado ganhasse mais de 2 vezes o teto da Previdência Social, também não. O empregado pode ganhar qualquer coisa, quer homologar em juízo, homologa e acabou, tá? Então, correta a letra B dessa questão 12. A questão 13. Rita de Cássia, enfermeira em um hospital desde 10/1 de 2018, no qual trabalha em regime de escala de 12/36, no horário das 7 às 19. Tal escala encontra-se prevista na convenção coletiva da categoria da empregada. Alguns plantões cumpridos por Rita de Cássia coincidiram com domingos e outros com feriados. Em razão disso, o empregado solicitou ao seu gestor que as horas cumpridas nesses plantões fossem pagas em dobro. Como é de praxe, o empregado com um contrato de trabalho, né, que não seja 12/36, recebe em dobro. Sobre a pretensão da empregada, diante do que preconiza a CLT, assinale a afirmativa correta. Tem lá A, B, C e D. Na letra A tem: ela fará jus ao pagamento com adicional de 100% apenas nos feriados. Letra B, ela não terá direito ao pagamento em dobro nem nos domingos nem nos feriados. Letra C, ela terá direito ao pagamento em dobro da escala que coincidir com o domingo. Letra D, ela receberá em dobro as horas trabalhadas nos domingos e feriados. Gente, lembra lá que eu expliquei para vocês na aulinha sobre esse trabalho de 12/36, dessa escala 12/36, trazida pela CLT, pela reforma trabalhista? Não recebe em dobro em domingo e feriado. Não tem como prever como vai cair em domingo e feriado, tá? Então tem lá aqui que a questão então informa que a Rita ela trabalha no regime de escala 12/36, mais à frente aí a gente tem a informação de que alguns plantões eram cumpridos por Rita, né, e coincidiram aí com domingo e feriado. E daí a gente observa ali que pela CLT, via de regra, o repouso deverá ocorrer mesmo nos domingos, né? Mas, como ela é de 12/36, não tem como garantir isso, tá? Então, com essa lógica, a gente já pode imaginar que a Rita não tem direito a pagamento de dobro de nenhum deles, tá? Nem para domingo e nem para feriado. A fundamentação jurídica, ela está ali no artigo 59A, parágrafo único, onde diz o seguinte, que a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput 12/36, desse artigo, ela abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados e serão considerados compensados feriados e prorrogações de trabalho noturno quando houver, né, de que trata o artigo 70, parágrafo 5º ali do artigo 73 da CLT. Então, gente, ela não tem direito ao dobro aí, né, desses domingos e feriados que ela trabalhou. Então, a correta é a letra B, tá? Nessa questão 13, que eu coloquei ali para vocês. Na questão 14, diz o seguinte: você, como advogado,
foi procurado por Pedro para ajuizar a ação trabalhista em face da ex-empregadora dele. Pedro lhe disse que após encerrar o expediente e registrar o efetivo horário de saída do trabalho, ele ficava na empresa em razão de eventuais tiroteios ali que ocorriam na região. Região, calmíssima, né? Nos meses de verão, ocasionalmente, permanecia na empresa para esperar o escoamento de água decorrente das fortes chuvas. E diariamente, após o expediente, havia culto ecumênico de participação voluntária e, dada sua atividade em setor de contaminação radioativa, era obrigado a trocar de uniforme na empresa, o que levava cerca de 20 minutos. Considerando então o labor de Pedro, de 10 de 12 de 2017, ou seja, quando já em vigor a reforma trabalhista, a 20 de 9 de 2018, a atual legislação em vigor assinala a afirmativa correta. Tem A, B, C e D, e temos ali na A, apenas o período de troca de uniforme deve ser requerido como horário extraordinário. Letra B, todo o tempo que Pedro ficava na empresa já era hora extraordinária, devendo ser pleiteado como tal em sede de ação trabalhista. Letra C, nenhuma das hipóteses gera labor extraordinário. Ou letra D, como apenas a questão religiosa era voluntária, somente essa não gera horário extraordinário. Gente, de acordo lá com o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, não se configura tempo à disposição do empregador não sendo computado com um período extraordinário. Letra A, práticas religiosas. Letra B, descanso. Letra C, lazer. Letra D, alimentação. Letra E, atividade de relacionamento social. Letra F, higiene pessoal. Letra G, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Gente, nesse caso, Pedro, ele era obrigado a trocar roupa na empresa, tá? Porque ele trabalhava num setor onde tinha aí essa radioatividade, tá? Então, vocês viram que é uma pegadinha aqui na questão quando fala ali da participação voluntária dele nesse culto ecumênico ali. Ele tem, sim, que trocar de uniforme, porque aquele uniforme dele, ele estava contaminado, e ele, nesse período de 20 minutos que ele ficava lá na empresa, ele vai receber como horário trabalhado. Então, é a letra A dessa questão 14, apenas o período da troca de uniforme, gente, deve ser requerido como horário extraordinário, tá? A questão ali, que ele permanecia por causa de tiroteio, não conta. E a questão ali, que ele permanecia na empresa para esperar o escoamento da água também, não conta. E ele conta, sim, a questão da troca do uniforme, que era obrigatório, né? Por causa da contaminação na roupa dele, tá bom? Então, a correta ali é a letra A, na questão 14. Dispositivo tá ali no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, tá? Gente, a última, então, em uma greve ocorrida há 2 dias dentro de uma indústria metalúrgica, o dirigente sindical, que é empregado da referida empresa, agrediu fisicamente o diretor com tapas e socos, sendo a agressão gravada pelo sistema de segurança existente no local, ao barraco, né, da situação da empresa. O dono da empresa, diante dessa prática, pretende dispensar o empregado por justa causa. Em razão disso, ele procura você como advogado no dia seguinte aos fatos narrados para obter sua orientação. O patrão vai lá no seu escritório e fala assim: fulano ou fulana, eu quero que você me oriente aqui porque eu fui socado pelo meu funcionário, mas ele é dirigente sindical, o que eu faço? Então, você tem algumas opções aqui, né, de resposta, a letra A, B, C e D, e a letra A fala assim: dispensar imediatamente o empregado por justa causa e ajuizar a ação de consignação e pagamento dos créditos porventura devidos. Letra B, apresentar notícia crime e solicitar à autoridade policial autorização para dispensar o empregado por justa causa. Letra C, suspender o empregado em até 30 dias, ajuizar inquérito para apuração de falta grave. Letra B, não fazer nada porque a justa causa teria de ser aplicada no dia dos fatos, ocorrendo então perdão tácito. Não é nada a ver. Gente, a letra A, dispensar imediatamente o empregado por justa causa, não. Ele é dirigente sindical. Vocês lembram quando eu expliquei sobre dirigente sindical que tem que ter um inquérito para apuração de falta grave? Esse é um caso, tá? Então tem que ter essa apuração porque às vezes foi uma legítima defesa, foi por culpa do empregador. Então tem que ter esse inquérito aí para apuração de falta grave. Então, apresentar notícia crime e solicitar à autoridade policial autorização, pode até apresentar notícia crime, mas ali já a segunda parte ali solicitar à autoridade policial autorização para dispensar o empregado por justa causa, nada a ver. E a letra D também, não fazer nada, porque a justa causa teria de ser aplicada no dia dos fatos, também nada a ver. E a letra C, suspende o empregado em até 30 dias para ajuizar, então, esse inquérito para apuração de falta grave, entender o que aconteceu aí nesse barraco todo e saber se realmente ele pode ser dispensado aí por justa causa,
tá? Comprovando que sim, foi culpa do empregado, ele vai ser dispensado por justa causa e não vai levar aquelas verbas todas para casa. Com culpa do empregador, ele pode sim pedir a rescisão indireta do contrato de trabalho por justa causa do empregador e aí ele leva tudo, ok? Então a correta dessa questão 15 é a letra C. Gente, deixa eu passar aqui para vocês só o dispositivo, então, é o artigo 482, né, K da CLT, tá? Considerando que se trata de empregado dirigente sindical, ele possui, então, estabilidade provisória, portanto, sua dispensa só poderá ser realizada após a instauração do inquérito para apuração de falta grave, no prazo de 30 dias, que está lá no 494 e no 543, parágrafo 3º e 853, todos da CLT. Ainda temos a súmula 379 e a 197. 379 do TST e 197 do STF, ok? Gente, essas foram as questões que eu coloquei para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Lá na tarefinha, vocês vão colocar essas respostas para poder fazer a correção. Qualquer dúvida, enviem lá, né, no debate do fórum e vamos aí discutindo sobre essas questões, se vocês acharam que foram mal formuladas e que vocês, porventura, poderiam errar aí na prova da ordem, tá? Um abraço em todos vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!